Vamos lá, galera. Bom dia. Mais um podcast. Hoje eu vou começar, sobrinho, do jeito que a gente sempre começa. Hoje eu só vou assistir, amigo. Você só vai assistir? É. Então pronto, eu vou começar do jeito que a gente sempre começa. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o velho Juninho. E eu sou sobrinho. O velho sobrinho. É, o velho novo sobrinho. O novo sobrinho. É. Você é mais velho que eu, pô. Peraí, todo mundo tá vendo em casa, não precisa nem dizer. E hoje é o dia 2 do retorno do Boys Podcast. Vou dar um nome de um filme, né? Boys 2, o Boys, retorno. o Retorno. Tem que fazer aquela voz. A Warner podcast. Pictures. Isso. E aquele velho clamor, né? O clamor público aí, as pessoas gritando ainda na rua e solicitando e pedindo. E hoje a gente tá com um cara mais do que especial. A gente vai fazer um pá de papo aqui bem... Um pá de papo um pó de papo. Um bate-papo no podcast. Um pó de papo. Eu mudei tudo. É. Você vê que eu tô tranquilo hoje. Tá daquele jeito. Tô daquele jeito. Então hoje a gente tá com um cara especial aqui. A gente vai falar de um assunto que todo mundo precisa, todo mundo gosta de falar, todo mundo precisa, porque a gente vive num país complicado financeiramente, mal educado financeiramente, e a gente precisa hoje melhorar essa situação com Mike Soares aqui, coach. Se apresente, Mike. Se apresente que você vai se apresentar melhor do que eu. Bom dia, Mike. Seja bem-vindo. Bom dia, sobrinho. Bom dia, Júnior. E primeiro, assim, obrigado, amigo, pelo convite. E realmente, assim, quando a gente fala de inteligência financeira, fala de educação financeira, que é uma lacuna gigantesca na nossa sociedade. Né? Se você perguntar para 10 pessoas qual teve a sorte do pai chegar e falar, filho, senta aqui que eu vou te ensinar sobre finanças, se a gente encontrar né, é assim, de grande raridade mesmo. Né? É uma formação que nós não tivemos. Né? Nem na escola, nem em casa. Na escola, na faculdade, no curso superior. Eu fiz finanças na faculdade. Eu fiz administração com ênfase em finanças. E não aprendi sobre dinheiro e sobre gestão financeira pessoal na faculdade falando sobre finanças. Né? Você vai para o conteúdo técnico, para as empresas, para a gestão. Você é formação contábil, né? Contábil, ciências Então, contábeis. assim, se você pegar um contador, né, que cuida de empresas, que cuida de tudo, 70% dos contadores não cuidam da vida financeira pessoal. Então, é uma lacuna muito grande. É a faculdade sendo a faculdade, né? Vamos Exatamente. 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 Assim, eu tenho uma dúvida muito grande, assim, em relação a... Porque, assim, quando a gente fala de coach, a gente tem hoje em dia coach para tudo. Exato. Então, tem coach específico para todas as áreas, pessoais, profissionais. Hoje você é encaminhado e você consegue se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, em todas as áreas que você quiser. Exatamente. Então, de um tempo para cá, o mercado ele foi se moldando e se especializando. Então, antigamente a gente tinha um coach E que foi era coach. filtrando também, né? Foi tirando aquela galera que não é coach de nada, que tava só pegando a onda. Exato. O mercado vai filtrando também. Vai filtrando, isso. Não, A gente teve um bate-papo aqui num tempo atrás com alguns coaches, né? E assim, a gente percebe que quanto mais específico você melhor é o seu resultado. Exato. Então assim, porque hoje o coach ele vive de resultados, né? Então tipo assim, como é uma profissão que está estigmatizada, eu acho que está estigmatizado no mercado, né? O mercado, quando fala em coach, é brincadeirinha, até o... É porque tem uma galera agindo no mercado de coach sem ser coach. O cara faz um treinamento de um final de semana e acha que é coach. Aí tá bagunçando o negócio. Isso. Mas... Aí você pega pessoas assim, eu acompanho a carreira de Mike e eu vejo o quanto ele investe na carreira de coach. Então é um processo longo, sem contar que deve ter um monte de coach de educação financeira quebrado, né? Sim. Que o cara tá pegando um conteúdo e replicando porque aquele conteúdo é comercial, mas ele não consegue aplicar para ele, né? Exatamente. Aí quando as pessoas encontram uma pessoa dessa, elas acham que todo coach financeiro é ruim. E tem uma coisa muito bacana nessa sua fala mesmo, sobrinho. Tem momentos que você está preparado para um estágio e você está buscando, né, a sua evolução. Não significa que, de repente, o cara que está começando a carreira, ele já tem que estar com a Ferrari, ele já tem que estar na casa bem grande, tudo mais. Mas ele tem que ser coerente com aquilo que ele está falando. Né? Ele tem que ser exatamente coerente. Quando se eu falo de planilha financeira, eu posso abrir a minha aqui, falar, tá aqui. Se eu falo de investimento, eu tenho que abrir aqui meus investimentos e tem que estar com os investimentos aqui. Se eu falo sobre essa mentalidade financeira, se eu falo sobre, né, essa construção de uma habilidade, de uma nova versão, da questão de você usar as ferramentas a seu favor, eu tenho que, de fato, na minha vida,
pregar isso. Até mesmo se eu estou a caminho do resultado máximo, né? A questão do sucesso dentro dessa profissão. O que acontece é que houve essa maquiagem, o cara aluga casa, aluga Ferrari, aluga tudo e coloca lá tudo lá e bota esse pano de fundo. Mas quando você encontra o cara na vida real, aí fala, realmente, isso aqui é uma fraude. A referência de resultado é grande resultado. Então, assim, se o cara tava, sei lá, devendo 100 mil reais, aí ele começou a fazer esse processo e agora ele tá devendo 50, ele tem um super resultado. Sim. Ele diminuiu em 50% a dívida que ele tinha. Exato. Mas aí o cara só acha que ele tem que dizer que ele ganhou 1 milhão. Ele não consegue mensurar e duplicar e fazer com que outras pessoas tenham acesso ao resultado do dia a dia. Tem que ser um negócio maluco. Aí a gente vê esses caras... Tem que perceber o gráfico da vida, né? Tem que entender que o gráfico tá subindo. Né? Eu não sei se vocês viram essa semana um vídeo que, pô, eu achei incrível. Do menino em Alphaville com um carrinho. Sim, exatamente. Você chegou a ver? Não. Educação financeira. Eu não cheguei... Eu acho que é picolé que ele tá vendendo, né? Exato. Imagina o seguinte. O menino tá dentro de Alphaville, que talvez seja o metro quadrado mais caro de Salvador. Ele está em Alphaville, o pai dele é rico, é um advogado. A família dele toda é bem de vida. O menino tá com um carrinho de picolé estacionado na frente da casa, vendendo para quem passa, velho. Mas isso é empreendedorismo, sacou? né? E assim, o menino tá chegando, eu imagino ele chegando assim, por exemplo, em Alphaville, um picolé que é R$2, você pode vender por 5, sacou? Aí eu imagino ele chegando e dizendo... Um tio, um primo, eu quero um picolé. E ele, 5 conto. Ah, mas você... Não, 5 conto. Não tem, não leva. Exatamente. E aí ele tá ali sendo ensinado sobre ganho, sobre responsabilidade, porque ele tem horário para colocar lá. Ele tá sendo ensinado sobre um bocado de valor coisa. Agregado, o valor que ele tá lá. Que a escola não vai ensinar, ninguém vai ensinar, velho. E assim, ó, ele não precisa estar quebrado para aprender isso, sacou? Tanto que quando eu recebi esse vídeo, o título era assim... tem alguma chance desse menino dar errado na vida? Exatamente. Por quê? Porque era claro que aquilo ali vai fazer com que ele avance. Eu me lembro que eu nunca tive isso, não sei se você teve pequeno, esse tipo de ensino. O que a gente aprendia, eu não aprendi isso em casa. Com meu pai e minha mãe, eu eles sempre foram rigorosos com a questão de grana. Então, minha mãe era assim, se eu ganho 1.000, eu tenho que gastar 200. Minha mãe era assim. Mas a galera que eu andava era assim, se eu tenho 1.000 e tenho 1.000 de cartão de crédito, eu ganho 2. E essa é a mais pura verdade. Onde é o limite para isso retomar? Porque assim, quem não teve isso pequeno, não teve isso na formação, como é que retoma isso no mundo prático do dia a dia? Sobrinho, olha só, fui bancário durante 14 anos. E eu entrei na inteligência emocional devido a uma necessidade pessoal minha. Eu fui buscar inteligência emocional, né? Minha filha, com 1 ano e meio, ela teve um diagnóstico totalmente equivocado que eu entrei em parafuso. Eu falei, cara, eu preciso me organizar agora para poder ajudar ela. E graças a Deus foi totalmente equivocado. Hoje é uma criança que evolui, que cresce, que aprende. Então eu fui buscar e como entrei nessa imersão para buscar inteligência emocional. E dentro desse processo de inteligência emocional, de autoconhecimento, de desenvolvimento, eu falei, cara, eu vou cuidar da minha família, eu quero falar de filhos, eu quero falar de família, que foi onde teve o maior impacto, né, inicial na minha vida. Mas aí existe aí dentro desse meu um muro de Berlim, porque quando eu falo de filhos, eu falo de gestão, eu não estou falando da criança, estou falando dos pais. Então, os pais não querem se abrir para poder cuidar dos filhos. E fiz a transição, saí do banco e falei, cara, eu vou trabalhar com isso. Deixou de seguir o perfil Bancário Surtado. Exatamente. Você lembra disso? Que tinha um perfil no Instagram chamado Bancário Surtado. Todo mundo que era bancário gostava dos memes que tinha lá, era interessante. E aí eu peguei e fui buscar essa área. Porém, todo mundo que me conectava, que vinha buscar alguma informação, era sobre finanças, era sobre dinheiro. Aí eu falei, poxa, velho, eu saí daquele mundo porque eu não queria mais saber daquilo, mas ele veio, me trouxe de novo para o mundo financeiro, para a inteligência financeira. E eu falei, poxa, peraí, eu vou unir os dois mundos. Os 14 anos de conhecimento, de habilidade, desse cara que vivia com 5 mil de salário, mas mais 3 de limite do cheque especial e mais 5 do cartão de crédito, ele tinha uma renda de 12. A grande questão era, esse cara, ele vive uma bola de neve. Ele pega um empréstimo para pagar o cartão, pega o cartão, paga a parcela de alguma coisa e vai fazendo essa... Passa outro cartão na maquineta para pagar o outro cartão. E assim, a gente acha que isso né, não é real, mas é de fato uma realidade muito grande. E aí, nesse processo também, como empreendedor, vendo, né, a dificuldade dos parceiros ali de realizar, de constituir. E o que tem atrelado a tudo isso? Mike, como é que eu volto
a régua normal? Dinheiro é emocional. Matemática é matemática. 2 mais 2 são 4 e ninguém vai discutir isso jamais. Já tem gente discutindo, né? Mas, né? Mas quando a gente Ele vai dizer que é o povo de esquerda. Claro. Eu vou dizer não, é só vocês pesquisarem na internet aí. Veja aí o vídeo. 2 mais 2 são 5. E veja quem é que está questionando que 2 mais 2 não é 4, porque 4 é ser radical e não sei o quê. Quem é que tá pegando? Veja aí, veja aí. Vamos, a gente voltando para a matemática real, né? E aí, nesse momento, eu consegui compreender que as fraturas emocionais, tudo que você viu, ouviu e sentiu em relação ao dinheiro ao longo da sua vida, principalmente dos 0 aos 12 anos, constitui ali a tua gestão financeira. Né? Então, lá na minha casa, se houve dor, se houve escassez, se era muito limitado, se tinha muita dificuldade, quando eu chego na minha vida adulta, eu tenho uma grande possibilidade de replicar exatamente aquilo que eu vivi. A gente tem 2 perfis, um que vai repetir e outro que vai repelir. Então, eu vou fazer totalmente o inverso. Cara, minha vida foi muito sacrificada, foi muito dolorosa, então eu não quero isso pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou buscar a educação, eu vou empreender, vou aprender de alguma forma e não vou viver de novo aquela situação que meus pais me exporam ou era a única que tinha naquele momento. Mas a grande maioria traz consigo, né, essas dores, essas lacunas que ficaram lá atrás. Um exemplo. E aí tem que ter inteligência, porque se o cara for querer não ter as restrições na força do ódio... É o motivo pelo dinheiro errado. Ele acaba sofrendo coisas que não tem necessidade, né? Precisa ter inteligência mesmo. Exatamente. É buscar o dinheiro pelo motivo errado. Muitas pessoas ficaram, e eu já tive clientes que foi nesse formato, o cara falou, eu vou ficar rico para provar pro meu pai que eu não sou um vagabundo. É isso que eu tô falando. E aí o pai faleceu, quando o pai faleceu, logo em seguida ele faliu. Ele perdeu tudo. Porque a motivação dele era provar pro pai que ele foi bem sucedido, que ele ganhou, que ele venceu na vida, que ele tinha mais dinheiro que ele, e essa disputa de emocional que ele tinha com o pai. Quando o pai faleceu, acabou a motivação dele para fazer o que ele fazia. Sem contar que na busca de levantar essa grana para mostrar ao pai, ele deve ter perdido muitos momentos com o pai. Exatamente. De viajar, de estar junto. Porque o confronto, né, era expresso, era presente. Então, a única forma do pai, né, ele ser amado pelo pai é quando o pai falava, pô, tá vendo, o moleque venceu. Esfregou na minha cara. E ele também não percebe isso porque tá no subconsciente, né? Totalmente. Provavelmente ele é por isso aí que entra o coach, Exatamente. Que é para fazer com que ele entenda o que está acontecendo com ele naquele momento. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta linkada a isso também, porque assim, hoje quando você fala de coach financeiro, eu percebo, se eu estiver errado, você me diga, que você não trabalha só a questão financeira, você trabalha vários pilares dentro da família para que as coisas se organizem e você consiga desenvolver o lado financeiro. Exatamente. Que às vezes nem é o problema da família. Não tem a ver com o problema financeiro, mas tem a ver com... São de fato as emoções envolvidas e os comportamentos. Então, quando eu pego por exemplo, dentro do meu processo, né? Mike, hoje o que você faz? Eu trabalho realmente a mentalidade, é a plataforma inicial. Né? Esses dias mesmo, dentro de um processo, a cliente chegou, já estava na metade do processo, ela falou, pô, Mike, eu queria entender um pouco melhor, porque eu te contratei para a gente falar sobre as minhas finanças, mas até agora a gente não falou de número. Aí eu falei assim, vou fazer um exercício com você. Você acabou de ganhar R$1 milhão aqui agora, tá o cheque aqui, nominal, você pode fazer o que você desejar fazer com o seu dinheiro. O que você vai fazer com ele? Ah, vou comprar minha casa, vou comprar um carro, que não sei o que. Eu falei, então, entendeu? Acabou o dinheiro. Se você não entender o porquê que o dinheiro vai entrar na sua vida, qual a finalidade do dinheiro na tua vida, qual o teu padrão de vida estabelecido para você realmente ter uma vida de qualidade, segura, uma vida que você, né, tenha prazeres em fazer as coisas, não adianta te dar 1 milhão, 2, 3, 5, porque daqui a 5, 6 meses acabou o dinheiro. Então a gente precisa trabalhar primeiro essa plataforma, né, essa questão da mentalidade, descobrir quais são esses bloqueios que ou você, por algum motivo, né, sob um forte impacto emocional, realizou e ficou lá em você, ou essa história, né? Tem um livro muito bacana que eu indico aqui, que é a Psicologia Financeira, que ele retrata justamente isso, né? As suas histórias, né, que você viveu e o quanto isso impacta você no dia de hoje, né? Por quê? Se eu falar para um cara da década do começo de 90 ali, né, já um senhor de idade, para ele investir na bolsa, e foi um cara que quebrou no pano colo, meu amigo, esse cara não quer saber absolutamente nada de investimento, de banco. Sim, sim. O cara vai comprar terra, o cara vai comprar algo... A experiência dele foi ruim, né? Traumática, então ele não quer viver aquilo de novo. Então eu preciso... Fala para um garoto hoje de 17, 18 anos, que já tem uma habilidade financeira de 25 anos,
que investe e fala, não, vamos lá, vamos comprar terra, vamos comprar apartamento. O cara quer Bitcoin. O cara quer mercado imobiliário, o cara quer fazer, mas é com fundos imobiliários, ele quer o dinheiro líquido ali. Ele entendeu que riqueza, se você quiser retratar realmente, é a disponibilidade de recurso. Porque eu já tive cliente com 2 milhões de patrimônio apertado por causa de 5 mil reais. Não tinha liquidez. Exato. Tinha casa de 1 milhão, tinha 3 carros na garagem, cada um de 300 mil reais, mas se precisasse de 5 mil reais, tinha que esperar vencer o prolabore no final do mês para poder ter o dinheiro na mão. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que ter recurso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque isso já foi motivo de discussão com familiares, com amigos, que eu tenho uma teoria, por exemplo. Eu entendo que está internalizado nas pessoas o desejo ardente de ter a casa própria. Sim. Todo mundo, conquistei minha casa. Pronto, beleza. Tá devendo as cuecas, mas conquistou a casa. E aí, eu sempre defendi, eu sou contra ter a casa própria. Eu defendo a seguinte tese. Que se eu tenho, por exemplo, 600 mil para comprar uma casa, e eu investir esses 600 mil e eu conseguir miseráveis 1%, Sim. eu tenho 6 mil reais para alugar a casa que eu quiser. Exato. Então, com 6 mil reais, assim, ó, com 3 mil reais, hoje você aluga uma excelente casa. Um apartamento. Vamos pensar, um bom apartamento. Não, casa. Bom, vamos pensar. Com 3 mil. Não, tem. Em Lauro de Freitas, Tem. Eu Lauro de Freitas você Não, tem muita Não, dificuldade. eu tenho uma casa ali, ó, Você por tá coincidência. num condomínio, Não, com coincidência. infraestrutura. Não, por coincidência. Essa semana eu passei numa casa ali, no Jockey Club ali, atrás da Unime ali. Uma casa excelente, 3 ou 4 quartos, com piscina gigantesca. O cara quer R$3.600 de aluguel. Eu passei Achado. Eu olhei e falei, não é possível. Aí liguei. Não, é fora de condomínio. Assim, quando eu Não, falo. mas dentro de essa condomínio, casa resolveria. Então, Sim, se eu sim. pegasse os 6 mil, 600 mil, investisse e ganhasse, estou falando de ganhar 1%, que dá Exato. para ganhar mais dependendo da aplicação. Ganhou 1%, eu com 6 mil eu alugo essa casa de 3 e pego os outros 3 para ter as despesas, água, luz, telefone, eu estou morando bem. E o dinheiro está lá, continua lá. Essa mesma casa, se eu comprar, daqui a um ano ela pode valer 800, mas ela também pode valer 500. Então, eu não consigo ver ganho, e respeito quem vê, em pegar 600 mil e comprar uma casa. Para mim, eu prefiro investir e morar de aluguel. Não, eu sou obrigado a abrir um parênteses. Peraí, rapidinho. Não, eu vou abrir um Você parênteses. vai abrir, eu vou concluir, você abre o parênteses. Tá bom. Aí, por exemplo, minha esposa acha que a casa é mais legal. Que eu acho que é uma característica mais da mulher mesmo. Nem sempre. Então eu tenho amigos que dizem, não, pô, você tá certíssimo. Tem amigos que dizem assim, não, eu faria isso e alugaria uma casa de 1.000 e acabou. E tem gente que diz, não, pô, você tá erradíssimo. Você tem que pegar uma de 800 e financiar 200 e para cima. Cada um acha de um jeito. O que é que está mais perto, se é que existe isso, o que é que está mais perto da visão emocional, financeira correta? Eu estou mais perto do certo, não tem isso, cada um tem o direito de achar o que quiser. Como é que tá, seu parêntese aí? Vou abrir um parênteses que eu concordo com tudo que ele falou, mas eu discordo só com um ponto. Uma casa hoje no mercado que a gente vive, historicamente, ela não tem como você comprar por 800 e vender por 500. O mercado imobiliário não existe esse retrato. Não, eu sei. Eu tô dando Nos últimos 100 anos não tem esse retrato de você comprar por 800 e vender mais barato. Você vende pelo mesmo preço ou mais caro. Só esse parênteses. Por quê? Sim. Porque historicamente o mercado imobiliário não existe você vender um produto bem mais barato. Mas você tem a possibilidade. Em condições normais. Você tem a possibilidade daqui a 5 anos ela tá no mesmo preço. Improvável, muito improvável. Mas olha só, aí tem duas questões para responder os dois aqui. O que o Sobrinho falou. Isso vai, de fato, Sobrinho, com a sua aversão a risco, a sua mentalidade, o seu entendimento de investimento. Porque se eu pego um senhor de 70 anos e falo para ele vender a casa dele, porque ele já tem aqui 20 anos para que, né? Você tem mais 20, 30 anos de vida. Então vamos pegar essa casa aqui, você vai alugar uma casa menor e a diferença você vai aproveitar, você vai viajar. Ele aprendeu e viveu a vida toda para construir aquilo. Sim, Era um objetivo de vida dele. Então, e para deixar para os filhos, para os netos. Então, assim, cara, eu não vou me desfazer da minha vida para viver isso. Hoje, perdão, você tá com 40 anos? Obrigado. Grava isso aí, isso é um corte importante. Grava isso aí. Então, assim, ele foi educado, hein? Não, eu vou deixar eu vou dizer, inclusive, até porque agora dia 16 de dezembro eu faço aniversário, então já vou jogar esse barro aqui.
Pra ninguém Pra esquecer. quem quiser mandar um presente pra mim, @sobrinho.oficial no Instagram. Não, 16 de dezembro agora eu faço 44. Então, tá. Com Então, um corpinho de 40. tá vendo? E aí, eu já tenho uma visão diferente. Então, eu tenho essa habilidade, eu tenho conhecimento, e eu sei que o recurso na minha mão eu posso multiplicá-lo. Então, fica mais fácil. Tá? O que o Juninho falou, poxa, eu vou vender uma casa, vou comprar a casa por 600 e vou vender por 800. Mas dependendo da situação, esse valor ele só foi atualizado. Por quê? A inflação corroeu, de fato, esses 600 mil e hoje você precisaria de 800 mil para comprar aquela mesma casa. E você tendo esse dinheiro aplicado, você tem possibilidade de aplicar acima da inflação, você tem, de fato, a possibilidade de surgir um bom negócio, você tem liquidez e você vai lá e aparece, e aí pega esse cara que estava vendendo essa casa de 600 e está apertado e vende compra por 400, aí sim eu já tive um lucro na compra. E aí né, a gente tem que aprender isso. O lucro é na compra. Se você compra bem, né, quando você vai vender, essa venda de fato é só atualização da inflação dos últimos 3, 4, 5 anos, depende do período do imóvel. Aí se você compra abaixo, aí sim você está com o seu lucro garantido. Então, dentro dessa possibilidade, não existe certo ou errado. Né? Então, assim, eu preciso estar emocionalmente preparado para viver aquele momento e ter o conhecimento necessário para usar a habilidade que eu tenho. E dentro do banco, eu tive o cara... engenheiro, médico, advogado, que ganhava 10, 15, 20 mil por mês e vivia endividado, tomado, pedindo para aumentar o limite do cheque especial, pedindo para aumentar o cartão de crédito, e tinha o seu Zé, mestre de obra, que tinha 4, 5, 6 casinhas alugadas, que formou o filho advogado, a filha engenheira. O filho dele tá até endividado, pedindo limite, mas ele E ele tem dinheiro guardado e viaja todo ano para usufruir da vida dele, os 30 dias que ele tira de férias. Então, ele tem uma habilidade que eu conheço esse mercado, eu conheço esse terreno, eu sei qual é o meu padrão de vida, eu não preciso do carro para chegar na X, para chegar na obra, eu não preciso da etiqueta. Que não vai comprar o carro que dá para ficar com o Uber o tempo inteiro. Eu acho essa conta incrível, eu nunca parei para fazer. Mas tem gente que fala, não vou comprar carro não, para quê? Para eu gastar gasolina e IPVA. Não, eu vou separar o valor do carro em X anos e eu vou usar de Uber. E a pessoa fica para cima e para baixo de Uber e essa conta dá certo para ela, velho. Eu acho incrível. Se você pegar um jovem hoje, vamos lá, um cara que está começando a vida financeira dele, que ele está ganhando aí, vamos colocar assim, que ele ganhe bem, né? Dentro da nossa realidade, ele ganha R$3.000. Né? Se a gente pegar a nossa população hoje, a média salarial de uma família, né, no geralzão, está em torno de R$2.500. Né? Então, você pega um jovem, solteiro, que já tem ali a sua faculdade, está ganhando entre seus R$2.500, R$3.000, mas ele ainda paga a faculdade, né? Ele está começando, tem né, uma vida social ainda bem ativa, né? Mas esse cara entende que ele vai financiar um veículo em 60 meses para no final pagar 3, 4, né? Dependendo se deu entrada, se não deu, o valor da parcela, aquela coisa toda. Mas se ele pega esse valor e todos os meses, uma parcela de 500, 600, hoje não dá, né? Mas uma parcela de R$1.000 que ele fosse pagar, ele não gastaria R$300 de Uber para fazer os mesmos trajetos. Porque os outros que R$700... E não se preocuparia em dirigir, em combustível e nada. Então, assim, é realmente a funcionalidade daquilo que você tem que ter. Aí é onde entra a inteligência emocional. Somos pais, temos crianças em casa, tem a necessidade, 3 horas da manhã, sua filha com 39 de febre, você não... Cara, você coloca no carro... Não vai vir, né? Então, assim, você entra no carro e leva. Então, é uma necessidade. Mas, do mesmo jeito que um carro 2017 te leva no hospital, a BMW 2024 vai te levar da mesma forma. Qual é a sua necessidade? Né? Aí entra as emoções. Eu tenho necessidade de aprovação. Eu preciso demonstrar que eu sou bem-sucedido. Eu preciso demonstrar que eu estou bem. Aí, mesmo que eu esteja endividado, né, o telefone eu nem atendo, Ele toca o dia todo. Ele vai se endividar para mostrar um status, para dizer que está bem, independente do que ele esconde, do que ele vive lá atrás, né, para aparecer bem. Pode estar 100% financiado a BMW, né? Mas não, ele, assim, destruído emocionalmente, né? Não com a só... saúde dele comprometida até, às vezes. Olha só, se a gente pegar os dados hoje, 70% da nossa população hoje tem dívidas ou passa por problemas para pagar as contas até o final do mês. 70%. Né? Então, assim, se a gente já pega esse número gritante. Outra, hoje, dentro dos relacionamentos,
mais de 65% do rompimento, do término de relacionamento são por divergências financeiras. Você mesmo falou, poxa, eu entendo que investir, em vez de ter a casa própria, é legal, mas minha esposa não. Se eu não tenho dentro do relacionamento essa inteligência emocional, essa comunhão, essa conexão para conversar, dizer os dois parâmetros e de repente me posicionar e falar, não, vamos fazer, ou poxa, não, peraí, vou abrir mão porque é um conforto, é uma garantia e, cara, vai trazer paz pro meu relacionamento. Mas eu nem acho que o lance financeiro em relacionamento, por exemplo, isso aí é um problema. O que eu acho que mais impacta, eu tô falando o que eu acho, né? Não tenho os dados da pesquisa, mas o que eu acho que mais impacta em relacionamento em relação à questão financeira é a dificuldade mesmo, é o não prover. Então, por exemplo, quando um casal está passando dificuldade, que não consegue pagar as contas, que não consegue fazer um bom mercado, isso gera divórcio, velho. Assim, não é todo mundo que tá pronto, não é todo casal que tem condição, inteligência, conexão para enfrentar um momento difícil financeiro, não. Não é todo mundo. Até porque às vezes o começo do relacionamento não foi assim, né? A pessoa tá esperando. Assim. Assim, a expectativa que você gera dentro daquele relacionamento, a expectativa que você gera no outro. Porque assim, a mulher, em linhas gerais, né? Ela cria a expectativa do homem provedor. Sim. O homem cria a expectativa de que ele vai prover. Exato. Que a mulher tem que cuidar da família. Quando ele não consegue prover, alguma peça desencaixa. Aí, se ela não tiver inteligência, ela vai dizer, mas essa habilidade de prover é sua. Começa a cobrar do cara, o cara começa a criar frentes para poder resolver isso. Daqui a pouco ele está todo atrapalhado. Exato. E aí eu conheço vários casos de relacionamento que foram pro saco porque não tinha essa clareza de que eles estavam juntos nesse mesmo barco. E aí, assim, isso... Mike, eu vou falar uma parada assim que vai mostrar o meu TDAH fortíssimo agora nesse momento. Semana passada eu tive há um mês atrás mais ou menos, conversa do psicólogo, aí ele fez um teste para diagnosticar e diagnosticou basicamente que eu tenho TDAH, né? Ele fez, rapaz, tem uns testezinhos que a gente faz, então assim, só para poder fazer um paralelo com o que eu vou falar aqui, que eu queria voltar 2 minutos atrás aqui nesse bate-papo, que ele tava falando sobre a questão do tipo de investimento, Sim, você sim. procurar. Então eu queria fazer uma conexão com o livro Pai Rico, Pai Pobre, que tem tudo a ver com o que você estava falando e eu não fiz a linha ali de eu não alinhei. Eu falei, rapaz, tinha que falar aí para a galera que pegou esse trecho da conversa aí, para não deixar de ler o Pai Rico, Pai Pobre, que ele mostra bem essa questão dos investimentos, de como você iniciar isso aí, muitas ideias. É um livro muito bacana, eu já li. Você já leu também, não leu? Já, O Segredo da Mente Milionária também eu gosto. Quando você pega o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é, assim, resumidamente, né, cara? Tem um pai que fala, estude, faça uma boa faculdade, aprenda uma habilidade, se empregue muito bem, construa sua casa, se aposente e morra. É 90% da população que tem essa mesma mentalidade. E o outro fala, não, peraí, você quer ser bem-sucedido? Então faz o seguinte, aprende a vender, aprenda a se comunicar, né? E resumindo, né? Sim. E crie seu produto, venda e contrate aquele cara muito bem habilidoso para fazer aquilo que você não tem. Então, assim, são 2 visões, né? Que é a visão do empreendedorismo, a visão de você ser o dono realmente da sua vida. Por quê? Hoje, quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, é um ato de coragem. O cara empreendedor no Brasil, eu sempre falo, ele é muito corajoso, ele é destemido ou ele é maluco, né? Na sua grande maioria das vezes, né? Tem que ter essa junção dessas habilidades, né? Porque quando você olha, é muito mais fácil mesmo, cara, eu ir lá, ter meu saláriozinho no final do mês, fazer ali o que dá para fazer, viver limitado, às vezes muito amargurado, mas ter uma vida, né, sustentável e assim vai. Mas só que você tá à mercê do cara, você tá à mercê da empresa, tá à mercê da economia. Ultimamente a gente tem visto quantas empresas têm abrido falência, fechado posto de trabalho, e aí você dedicou para sua vida. Eu tive muitas vezes presenciado isso. A taxa de falência é altíssima no país, é inacreditável. E dentro do banco mesmo, eu vi isso muitas vezes, Júnior. O cara trabalhou 25 anos dentro do banco. Era a vida dele. E o cara sai... Pega o dinheiro e monta um negócio. Não, e nem só isso. Ele sai, ele fica doente. Ele fica doente, porque a vida dele estava lá, ele não sabe fazer outra coisa. E aí ele achou que ele era gerente, e ele viu ajudando, financiando, né, trazendo ali o recurso para várias empresas, ele tem habilidade de abrir um negócio, e não tem. Não tem. E muitas vezes, em menos de 2 anos, esse cara quebra, estoura todo o dinheiro dele. É a mesma coisa quando pega o melhor vendedor. É um exemplo clássico. É a mesma coisa quando pega o melhor vendedor e promove ele gerente.
É O cara só habilidade. sabe vender, às vezes ele não sabe lidar com pessoas. Aí o maior vendedor vira um gerente e morre. Exatamente, porque não tem inteligência emocional, ele não tem habilidade de gestão, ele não tem o porquê. Uma vez é aqui, cara, eu tô fazendo o meu, eu entreguei, eu vou embora. O gestor, cara, ele vai ter que cobrar o cara fazer o que ele já fazia, que aí ele pode fazer até muito bem, mas só que ele tem que apresentar resultado, ele tem que suportar a pressão lá de cima, ele tem que ter uma carga emocional muito mais forte para suportar aquilo que ele vivia aqui embaixo. Agora, eu quero, assim, pensando em quem está assistindo a gente, que está pensando assim, caramba, eu sou esse cara. Eu tenho R$1.000 de salário, mais 1.000 de cartão de crédito, então eu tenho 2 e estou de olho nos cartões de crédito de quem está perto de mim para eu ter mais. Essa pessoa que está com essa mentalidade, mas ela quer se libertar disso, ela quer ter sucesso financeiro, e não estou nem falando de ser rico, estou falando de conseguir organizar as contas, de conseguir ter uma vida financeira estável. Tem uma fórmula, um passo a passo, alguma coisa que ela precisa seguir para, assim, estou assistindo aqui o Boys, eu entendi e eu quero, a partir de agora, mudar esse quadro financeiro em minha vida. Qual o primeiro passo? Como é que começa? Porque de tudo que nós falamos até agora, quem assistiu está se identificando, está reconhecendo, conhece alguém. Às vezes quando a pessoa não quer dizer, ela fala, não, primo de um amigo meu. Exatamente. É aquela, todo mundo já... Mas como é que ela efetivamente muda esse quadro? Seja a pessoa que tem pouquíssimo recurso, seja a pessoa que está lá com um patrimônio grande, mas sem liquidez. Como é que começa para consertar, para ajustar a vida financeira? Choque de realidade. 70% das pessoas que não conseguem ter resultados diferentes, porque elas já estão tão aprofundadas, estão tão mergulhadas em tudo isso, que elas não têm coragem de olhar o que está acontecendo. Ela sabe que está endividada, ela sabe que está passando por dificuldade, sabe que está com o casamento abalado, sabe que ela não tem mais vida social, mas ela não para e fala, não, beleza, vou dar o basta agora, deixa eu olhar como é que está isso aqui. Porque ela sabe que vai encontrar algo muito maior do que ela tem possibilidade de organizar. E ela tá morrendo de medo de descobrir quem é o culpado. Exatamente, exatamente. E aí, se ela quiser, e assim, com uma dica muito rápida, é só virar assim e olhar para um espelho, sabe? Ela vai encontrar o culpado na hora. Então, assim, de fato, é você parar, entender qual é a profundidade desse buraco, entender qual é a profundidade dessa confusão. Porque muitas vezes, sobrinho, não é a falta do dinheiro, é só a gestão, a organização. Eu recentemente tive uma cliente com uma receita aproximadamente de R$12.000. Mas só que imersa em vários consignados, em vários... O comprometimento da receita dela era maior que 70%. Poxa, eu ganho 12, eu tenho um padrão de vida de 12. Mas só que eu tenho um comprometimento de 70% da minha renda, poxa, como é que eu vivo com 5 numa vida de 12? Não bate, não bate. E aí vem toda essa confusão. Poxa, então vamos lá, o que eu preciso fazer agora, depois que eu identifiquei? Tô endividado, tô devendo, contas atrasadas, cara, eu tô com a linha no pescoço, todo mês o que entra, sai, não sobra nada. Ou, terceiro passo, tem mês que sobra, tem mês que não sobra, mas eu nunca tô confortável, eu tô nessa gangorra o tempo todo. Eu olho e identifico, cara, tô endividado. Primeiro passo, fazer mais dinheiro. Tenho possibilidade de fazer mais dinheiro? Tenho uma habilidade que dá para monetizar? Tenho algo que eu posso fazer, começar a vender, sem abandonar, né, aquela receita fixa que eu tenho? Então, o primeiro passo é fazer mais dinheiro. Pô, não tem como fazer mais dinheiro. Cara, eu vou ter que reduzir. Eu vou ter que olhar para as minhas despesas, entender quais são as minhas despesas de necessidade, aonde eu estou desperdiçando, aonde que eu estou fazendo além do que eu deveria fazer. O exemplo lá, poxa, o cara tá com um carro, uma parcela do carro de R$2.000, R$1.500. Vende esse carro, amigo, compra um carro mais simples, se liberta desse compromisso, de repente se tem algum saldo, compra um carro mais simples ou financia um carro com mais popular com a metade daquela parcela que você já vai liberar parte daquela receita que estava te comprometendo. Às vezes, uma única ação dessa já te coloca numa linha de estabilidade. Então, eu identifiquei, estou endividado? Consigo pagar minhas dívidas? Não consigo. Aí uma dica aqui, que eu fiz isso, foi o momento chave para eu poder sair do banco. Um cliente chegou nessa situação para mim querendo empréstimo. Eu falei, cara, esse empréstimo vai durar 12 meses no máximo, ele vai vir, vai renovar, com ali entre 12 e 18 meses, e daqui a 36 ele vai fazer um outro, e esse cara vai passar 5, 7 anos dentro dessa bola de neve. O calote programado. Eu vou deixar de pagar. Nos próximos 6 meses, algumas operações que não sejam necessárias, essenciais,
vou guardar esse recurso, né, que é um planejamento para pagar as dívidas. Porque eu tenho lá R$ 3.000 todos os meses que eu pago de empréstimos, de dívidas, de compromissos. Mas eu tenho um contrato que é de 1.000, tenho um contrato que é de 5, tenho outro contrato que é de 3 e tem um que é de 15. Cara, esse de 15 eu não vou conseguir pagar, não adianta. Então, se eu seguro 6 meses, eu vou e quito isso aqui de 3. Daqui a pouco eu vou e quito esse de 1. Daqui a mais 6 meses eu vou e quito isso de 5. Aí eu vou ficar assim com aquele que está lá. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que saber os prejuízos que eu vou ter em ficar endividado, né? Aí é onde vem a emoção, né? Porque tem cara que vai honrar a palavra dele a qualquer custo. Aí ele vai vender a casa própria, aí ele vai deixar a família desguarnecida, sem segurança, para honrar o nome dele. E muitas vezes, amigo, é entender como é que funciona o mercado. E eu vou, depois que eu eliminei tudo isso, eu liberei essa abertura nesse colchão, aí eu vou lá, aquele último contrato e negocio. E aí uma dívida ou um momento financeiro que ia passar em 3, 4, 5 anos, eu reduzo ele para 1 ano, 2 anos no máximo. E depois de 1 ano, eu já consigo viver uma vida mais estabilizada. Mas sempre lembrando, é identificar qual é o tamanho desse buraco, o que está causando tudo isso. Estou vivendo um padrão de vida acima do que eu posso pagar, porque muitas vezes você foi se enquadrando. A gente mora aqui em Buraquinho, a gente é, né, vizinhos aqui, e nossa área ali há 10 anos, quando a gente chegou, eu cheguei há 10 anos, a gente chegou depois, valorizou muito. Valorizou de maneira assim exponencial. Então, muitas vezes, valorizou o ambiente que você está, mas você não conseguiu acompanhar essa valorização. Então, eu tenho que ter consciência disso e falar, cara, não dá para ficar aqui. Eu não consigo acompanhar esse ritmo. Eu tenho que ter consciência e voltar. Mas aí, eu estou fracassando? Eu não consigo? Aí vem o lado emocional da situação. Né? Ah, meu filho estudou a vida toda naquele colégio, mas hoje você não pode mais pagar aquela mensalidade. Ah, mas se eu tirar meu filho de lá, ele vai perder os amigos. Se eu tirar meu filho de lá, eu vou assumir o fracasso. Se eu tirar meu filho de lá, vão falar que eu tô quebrado. Então, assim, aí você começa com tanto julgamento que você prefere a dor do que você tá passando do que ir lá e sanar aquela situação. Então, para te responder, cara, eu tenho que ter um choque de realidade. Eu tenho que parar e falar, o que tá acontecendo? Confrontar. Exatamente. Aí, olhei, beleza, eu tenho o conhecimento necessário para sair sozinho. E aí tem a importância de ter alguém de fora nisso, né? Porque o cara que está dentro da situação, ele não vai ter esse choque, né? Exato. E aí, quando fala do coach, né? O que é o processo de coach? É, de fato, trazer essa clareza de onde você está e para onde você quer ir, amigo. Eu quero sair do buraco, eu quero sair das dívidas, eu quero sair desse processo. Então, tá. Então, quanto tempo a gente tem para fazer isso? Eu sempre falo, né? Nos investimentos você tem 2 vertentes, né? Volume e tempo. Se eu sou um cara jovem, eu tenho muito tempo para investir, então eu não preciso de tanto volume. Pô, já passamos os 40 anos. Cara, eu já não tenho mais tanto tempo, então eu tenho que ter volume. Né? Então eu vou ter que ter volume. Então, assim, qual que é o seu estágio? E aí, dentro desse processo, eu sei. Né? Aos 41 anos, eu fali, eu quebrei. Quebrei mesmo. Isso que você falou, né? Uhum. E, poxa, por que meu relacionamento não quebrou? Porque só faltou dinheiro. Só faltou dinheiro. E foi o momento que emocionalmente eu e minha esposa nos aproximamos, ficamos mais perto de Deus, entendemos, né, que realmente tinha algo errado na gestão do que a gente estava fazendo. E aí, poxa, a gente sentou e falou, cara, tranquilo, aconteceu? O que a gente precisa fazer para sair daqui? E esse conhecimento foi fundamental para mim. Né, ter essa inteligência emocional. Você falou um negócio importante agora, que assim, só não separou, não teve problema, porque só faltava dinheiro. Só faltou dinheiro. Muita gente atribui o lance da dificuldade financeira à separação, e isso é uma coisa muito importante, porque assim, quando só falta o dinheiro, você vai buscar a solução, que é dinheiro. Exato. Quando faltam outras coisas, aí a pessoa vai buscar em outra pessoa, e normalmente essa outra pessoa tem dinheiro. Aí a pessoa pensa que ela trocou por causa do dinheiro, mas exatamente, não é. exatamente. É um conjunto de coisas. Rapaz, eu vou fazer um comentário, porque assim, tudo isso que você está falando, eu vou tentar fazer uma associação que você vai entender, que é 100% emocional, que é a questão da depressão. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que vão entrando num processo e chega até essa questão da depressão. Sim. Que aí, tem pessoas que cometem suicídio e tal, porque acreditam, às vezes, que não tem saída. Exato. Eu tive um amigo que passou por uma situação dessa e assim, eu fico muito feliz que eu consegui fazer com que ele entendesse
que existem muitas possibilidades. O cara às vezes estava num momento, No buraco mesmo. num buraco, que ele falava, meu Deus, eu não tenho como sair daqui, a única forma que tem é o suicídio. Imagine o cara chegar a pensar dessa forma, né? Porque já está no limite do limite, né? Então às vezes ele não consegue enxergar a quantidade de possibilidades que ele tem na vida para poder solucionar aquilo. Então assim, o coach, né? A presença do coach na vida de uma pessoa dessa é de suma importância, porque você consegue não ajudar essa pessoa a resolver o problema financeiro, mas psicológico, para ele entender Que é a base. que existem formas de resolver qualquer tipo de problema. E assim, é importante não ter o preconceito, porque assim, eu vou dar um exemplo aqui no testemunho. Eu sempre tive muito preconceito com esse lance de terapia, de psicólogo, então assim, achava que não, Uma coisa pra doido. não, precisou de um psiquiatra, de um psicólogo, tá doido, né? Tá A gente tinha doido. essa coisa. Exato. Eu me lembro que eu também já tive essa experiência de quebrar algumas vezes. Eu me lembro que eu estava enfrentando um momento muito, muito difícil, assim, alguns anos atrás, um momento muito duro, muito duro. Aí minha irmã, que vocês conhecem, né, Cássia, chegou para mim e falou assim, irmão, eu tô com uma possibilidade aqui que eu acho que pode te ajudar. E ela me apresentou a Andrea, que é terapeuta, e ela fez assim, ó, faça algumas sessões de terapia com a Andrea, que vai te ajudar. Quando ela me falou isso, a primeira coisa que meu ouvido, que minha cabeça recebeu foi, você não tá bem, tá doido, tá alguma coisa, então, né? É incapaz, não consegue resolver E sua eu- vida E sozinha. eu, assim, tipo, no primeiro momento, só que assim, como Ainda se chateou com ela, né? Rapaz, o que ela tá pensando? dentro, mas eu É, não por falei pra dentro. Você ela. fala, por que que ela tá Dentro pensando eu fiquei que eu tô pensando assim, doido? poxa, mas não falei pra É. ela. Aí ela fez assim, ó, faça o seguinte, vá um dia, faça a primeira sessão. Se você gostar, você faz as outras. Se você não gostar, você para na primeira. E aí ela usou um negócio que eu até acho que era história dela pra eu fazer. Que ela falou assim, eu tenho uns créditos lá de terapia com a Andrea, e aí você usa, e se você gostar, você faz e você me paga. Que era justamente para não ficar com aquele sentimento de que ela tava me dando, né? E aí, porque o cara quando tá quebrado tem isso, né? Fica orgulhoso. Eu vou te falar uma Aí coisa. eu falei assim, beleza, eu vou no primeiro, se eu gostar, depois a gente acerta. E aí eu fui o primeiro dia, cara. Quando chegou lá, pra mim foi um desastre. Porque quando eu cheguei, assim, ó, primeiro, ó, pense que situação, Andréa é uma pessoa linda demais, beijo pra Andréa. Que André, provavelmente é sua terapeuta até hoje. não, eu não fiz mais, mas assim, Andréa, ela tem, eu acho que 5% da visão de um olho e 0 do outro. Caraca. Então, assim, ela, quando você chega no escritório, no consultório dela, ela anda pelo consultório todo, ela transita pelo Naturalmente. consultório todo, porque ela já conhece, ela já mapeou o consultório. E Cássia não tinha me dado essa informação. Então, quando eu cheguei, que ela fez, eu bati na porta, ela fez, aguarde aí. Aí eu esperei ali no Village Trade. Aí, quando ela abriu a porta que eu fui entrar, eu percebi, pelo jeito que ela veio, que ela tinha uma limitação de visão. Só que eu não sabia que ela era a Andrea. Aí ela abriu a porta, fez, sente ali. Aí apontou assim pra cadeira, sente ali. E aí foi transitando, foi lá, quer água, eu disse quer, ela foi, pegou água. Aquilo já foi me deixando encucado, porque ela não enxergava, né, velho? E aí daqui a pouco ela sentou, ela disse, aí ela falou, ó, eu não enxergo bem desse olho e tudo e tal, mas ficou claro pra mim que com a limitação da visão, outros sentidos foram aguçados nela, né? Exato. E ela fez assim, me conte, o que é que você tá aqui? Me fale de você. E eu não sabia nem como começar, velho. E eu dizia, rapaz, não tem nada pra falar, não. Foi assim, os primeiros momentos foram dificílimos. E aí passou aquela primeira hora, eu acho que a gente falou 5%, 10% do que deveria ter sido feito. Mas eu fiquei com a sensação de que eu tinha errado, de que eu não tinha feito o que tinha que ser feito. Então eu falei, vou vir pra segunda. E aí eu fui pra segunda. Resultado, eu fiz 10 sessões com a Andrea. Cara, mudou minha vida. Mudou minha vida. E eu me lembro que depois que eu fiz a 10ª sessão, eu fui fazer uma live com a minha irmã, né? Vocês conhecem ela tem um trabalho muito forte na área de formação de empreendedores e tal, lá na Humanize. E aí eu fui fazer uma live com ela e teve um momento que ela bugou, assim, ela parou na live. Porque eu tinha enxergado uma coisa através da terapia que me ajudou muito, que foi o seguinte, e foi assim que eu disse a ela na live, eu falei assim, minha família não reconhece a minha visão empreendedora, minha família não quer, que não entende que eu não quero ter carteira assinada, que eu não sei o que, eu comecei a explicar isso. E aí eu falei assim, mas eu entendo porque
hoje eu entendo porque eles enxergam de mim tudo aquilo que eu comuniquei para eles ao longo dos anos. Exatamente. Então todas as coisas, muitas coisas que eu abri quebraram, muitas coisas que eu fiz deram errado. Então eles não enxergam as que deram certo. O medo deles, como pais, inclusive, faz eles olharem aquilo que é mais seguro para mim. Exato. Então eu não posso me chatear porque meu pai ou minha mãe não me apoiam como empreendedor, porque o que eu comuniquei para eles até agora foi fracasso. Rapaz, na hora que eu falei isso, ela ficou assim na live, assim, ó, parada. Aí ela falou assim, rapaz, que bom ouvir isso. Como quem diz assim, funcionou. Me libertei. Funcionou, sacou? E desse dia em diante, nunca mais eu olhei do mesmo jeito. Porque eu enfrentei situações, por exemplo, eu tive um momento que eu estava extremamente bem sucedido, ganhando muito dinheiro, comprei carro. E aí eu me lembro que meu pai chegou para mim e falou assim, meu filho, agora que você tá bem, que você tá tranquilo, tá estabilizado, você podia aproveitar e estudar para um concurso, né? Aí quando ele falou aquilo, me deu uma facada, né? Uma facada. Mas eu entendo, porque assim, ele me viu várias vezes estar bem temporariamente e morrer. Então aquele estar bem para ele tinha uma validade. Exatamente. Então ele pensou, aproveite que você está bem e construa algo. Eu não posso exigir que ele tenha um pensamento diferente por causa da formação dele e por causa do que eu comuniquei para ele. Só que eu precisei de um agente externo. E aí... Eu precisei de 2 agentes externos, na verdade, que olhassem para mim e dissessem, caramba, ele não está enxergando. Exato. E uma das grandes questões em qualquer situação de adversidade, né? Que é, às vezes a pessoa está tão imbuída no buraco dela que ela não consegue parar de cavar. Ela está tão convicta que a solução é continuar fazendo o que ela está fazendo, que ela continua cavando, ela continua ali, né? Que cavando no sentido errado, né? Exato, cavar para sair do buraco, tá cavando. Que é a diferença, né? É da insistência para persistência, né? Cara, eu tô insistindo em algo que eu sei que não tá dando certo e continuo insistindo, vai continuar dando errado. Mas persistir em vencer e fazer é diferente. E às vezes as pessoas confundem isso. E o processo de coach, a função do coach é justamente essa, né? É acelerar os seus resultados, mas te guiando para um caminho que você precisa. E você falou uma palavra que é fundamental as pessoas entenderem. Todos os seus fracassos, todas as suas dores, tudo que aconteceu de errado na sua vida, eu te falo, o orgulho foi a base inicial de tudo isso. Quando o orgulhoso... E aí, Mike, o orgulhoso é só aquele cara que não dá perdão? É só aquele cara que não... Não. O otimista demais é um cara orgulhoso. Sabe? Aquele cara que acredita em tudo de maneira demasiada. Né? Ele não vai dar certo, mas ele não faz as ações necessárias, ele não busca o conhecimento necessário. É orgulho. Né? Aquele cara que está fazendo e não aceita a opinião do outro, que não quer a orientação de alguém que já teve, né? Que passou por aquele caminho, é orgulho e vai trazer consequências para você. Outro dia eu escutei uma informação, um podcast também, e assim, muito interessante, dentro do relacionamento, né? A maturidade do relacionamento, né? Se você rompe ali os 5, 7 anos, você vê hoje, né? Os casamentos duram 3 anos, 5 anos no máximo. Porque chega um momento que você vai procurar de fato, né, cara? Eu quero ser feliz, eu quero ter razão. E muitas vezes, cara, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que moer o meu orgulho e falar, cara, eu vou aceitar pelo bem da família, eu vou aceitar pelo bem maior de todo mundo, mas trazer clareza, conversar, dialogar. Eu tenho que quebrar esse orgulho em mim. E quando esse orgulho, cara, não precisa de ajuda. Ah, que coach, que não sei o quê. Aí se você pega as histórias de resultado, se você olha, né? Falando rapidinho da minha formação em coach. Minha formação em coach, ela aconteceu durante 3 anos. Então, assim, eu fiz dentro da inteligência emocional, nas finanças, em business, com filhos, com famílias, na gestão de pessoas, em várias áreas. Porque hoje, qual que é a minha atividade? Treinamento, né? Então, assim... Eu trabalho com treinamento. A minha empresa chama, né, Metamorfose Treinamentos. Por quê? Eu vi a metamorfose que aconteceu na minha vida. E eu vi o quanto a inteligência emocional foi fundamental para que a gente possa realizar o que a gente precisa realizar. Dentro desse processo financeiro, dentro desse processo empresarial. Como você falou, o seu pai viu você bem, né, e falou assim, filho, então agora é hora de você... sossegar o facho, né? Essa onda pode passar, então procura alguma coisa. E comigo foi o inverso. Meu pai sempre esteve comigo, e meu pai é empreendedor nato. Foi um cara que foi de alfaiate a dono de canil e hoje trabalha com construção civil,
você ter uma ideia, né? E assim, um cara extremamente empreendedor. E foi a minha visão, eu vi meu pai fazendo tudo isso. E quando eu saí, no momento que as coisas foi adversas para mim, que eu quebrei, eu ouvi o meu pai falar, filho, não empreende não, volta. De repente isso não é para você. Falei, pô, velho, o cara que mais me inspirou a viver isso, e isso emocionalmente me travou por mais de 60, quase 90 dias. Porque aí eu parei de acreditar em mim. Eu falei, cara, meu pai falou para mim que isso não funciona. É a minha autoridade, é a minha referência. Né? Um cara que ganhou, perdeu, faliu várias vezes, sabe? Conseguiu de novo se erguer. Eu, naquele momento, falei, cara, é só fazer o que meu pai fez, cara. Daí daqui a pouco vai acontecer de novo, daqui a pouco eu tô bem de novo e tá tudo certo. E aí ele vem e me dá aquela rasteira. Mas eu entendi, foi por amor, foi por cuidado, foi por carinho. Então, quando eu entendo a minha história, né, da onde eu vim, né, que a gente chama de verdade assim, é entender a pirâmide, né, do indivíduo, que é ser, fazer e depois ter. E hoje a nossa sociedade é o inverso. Eu quero ter, não importa que custo, de que forma, eu quero ter. Eu preciso apresentar, eu preciso dizer, as pessoas precisam ver. Que é né, eu gosto de falar que é a riqueza percebida. Eu não preciso ser rico, eu preciso que os outros percebam que eu sou rico. Preciso mostrar para que os outros E aí percebam. Constrói até o castelo em cima da areia. Exatamente, exatamente. Mas tá tudo bem, aí ele me abre portas. E tem muita gente que, infelizmente, dentro desse momento que a gente vive, até conseguem acessar. Porque o cara maquiou tanto, fez tanto que ele acessou os ambientes, acessou as pessoas certas. Vocês se lembram daquele cara que se fez passar pelo dono da Gol? Sim. Tem um documentário dele. Não, é incrível a história daquele cara. Se você for parar pra olhar, tem na Netflix, tem um documentário dele. Tem um documentário dele. Esse cara conseguiu fazer as coisas que ele fez muito porque o lance da aparência é o que conta. Porque assim, ele chegava e dizia que era o dono da Gol, não era? Gol. Aí ele é um cara que gostava de aviação. E aí ele sabia as peças, ele entrava nos lugares certos, ele falava as coisas certas, e o cara viajou e teve acesso e levava amigos nos aviões. Velho, é muito louco aquilo. E assim, ninguém checou pra saber se era o cara. Por quê? Porque ele comunicava de um jeito que era muito eficiente. Imagina, você chega pra uma operadora e fala, olha, eu sou neto do Goldin. Neto de quem, filho? Neto de tudo isso aqui? Sou, tal, que não sei o que. Aí já vem com um monte de gente atrás, um monte de famoso, um monte de pessoas públicas, né? Quem é que vai duvidar? Né? Então, assim, se ninguém conhece. Mas eu dei esse exemplo para justamente falar dessa superficialidade. Exato. Do que parece ser e não é. Exatamente. Então, você vê... Eu tenho amigos, por exemplo, tem alguns até que nem são meus amigos mais hoje por causa disso. Dentro do marketing de relacionamento, que os caras vendiam a BMW que não tinham, né? Apresentavam, não, aqui você vai fazer esse negócio, você vai ficar rico, e você vai ganhar a BMW, vai viajar de cruzeiro, e vai fazer não sei o quê. Aí acabava a reunião, ele ia pro ponto pegar o Uber. Não tem nenhum problema nisso, desde que ele dissesse que ele está perseguindo a viagem, perseguindo o carro. Exatamente. Mas eles pareciam que era dele, né? Então, muitas pessoas se sentiram enganadas e começaram a reproduzir que esse modelo de negócio era enganação por causa desses caras. Exatamente. E aí, quando eles começaram a ser desmascarados, porque também tem isso, né? Uhum. Em algum momento a verdade bate. E eles começaram a ser desmascarados, as pessoas começaram a desmascarar e tal. Eles começaram a ficar assim, satisfeitos e tal. Tem alguns que eu nem sigo mais nas redes sociais, de tanto que eu sei que tem alguns aí que já deviam estar com prisão perpétua. Mas assim, o lance é que às vezes a pessoa precisa aprender apanhando, porque eu, por exemplo, eu não tenho pena, com todo respeito. Eu não tenho pena em quem cai em pirâmide. Orgulho. Eu não tenho. Quando a pessoa fala assim, eu investi 1.000 porque vai virar 5.000 em 30 dias. Eu falei, meu amigo, se isso aí funcionasse, tava todo mundo fazendo isso. Não tinha ninguém fazendo outra coisa. Eu vou fazer um comentário agora. É o seguinte. Primeiro eu queria chamar num bordão. Não sei como é que eu chamo você de meus patrões e minhas patroas. A gente tem que chamar de alguma... São bosses. Minhas patroas com certeza não. Minhas patroas com certeza não. Eu tô falando pra galera que tá assistindo a gente. Meus patrões e minhas patroas, meus chefes e minhas chefes. Né? Como você se sentir à vontade. Depois a gente tem que criar, porque a gente tem que chamar no boys. Como você se sentir à vontade. Né? Boys é chefe. Então, assim, eu quero falar pra vocês que a gente tá acabando o tempo.
Pô, Eu ainda tenho que falar com ele do livro, Vem eu quero cá, falar com você do livro. Mas maravilha. parece que a gente começou o bate-papo agora, mas já tem mais de 1 hora que a gente está batendo papo aqui. Nosso Vai fazer bate-papo 1 hora mesmo. Não, já passou de Já 1 passou hora. de 1 hora? Já É. passou de 1 hora. Você tá falando... Finalmente, 1 hora já de bate-papo. Rapaz, Então a gente está chegando ao fim aqui. Eu queria agradecer. Não, eu quero falar, antes de terminar, segura o suas seu pepino aí. considerações finais. Não, velho. segura o seu pepino aí, eu quero então falar vá, com ele vá do pra livro. cima. Então fale Tá do bom. livro. Não, eu quero Depois falar do livro porque eu vi o livro... Tarantino, olha, Tarantino tá ali te olhando, viu, velho? Fica aí. Segura aí, Tarantino. Enriqueçamente, Exato. que é um livro de coautoria, né? Isso. Que está lançando lá na editora Chave Mestre. Chave Mestre. Chave mestre. Eu tô conversando com eles para fazer um livro também de coautoria. Maravilha, maravilha. E eu queria que você falasse dele por 2 razões. Primeiro, porque eu acho que é legal as pessoas entenderem que ela podem compartilhar os conteúdos que ela tem junto com outras pessoas. Exato, exato. A coautoria para mim é uma grande solução. E que você falasse também do livro, que o nome já é sugestivo demais, né? Enriqueçamente. Exatamente. O Enriqueçamente foi justamente essa primeira jornada. Mike, quando que você pensou em escrever um livro? Né, dentro da minha trajetória? Eu falei, jamais, não é para mim, é muito longe, é muito distante. Mas dentro desse processo de autoconhecimento e de construção, a gente foi adquirindo uma bagagem muito grande. Né? Todas as vivências, as histórias e tudo mais. Eu falei, cara... Muitas vezes, né, você não tem acesso, um processo de coach tem um investimento agregado, né, a gente tem outras soluções, mas o livro é uma forma de você popularizar esse acesso. Né? Então, vai ter um livro lá, vai adquirir em torno aí de R$50, onde você vai ter uma obra com diversos coautores, que você não vai falar só de finanças, mas de fato enriquecer sua mente. Enriquecer sua mente para as relações pessoais, enriquecer sua mente para as relações, né, individuais, o autoconhecimento, tem empreendedorismo, e o meu capítulo é justamente falando dessa mentalidade financeira. Como você enriquecer sua mente para agir financeiramente da maneira correta. Então, o que eu vejo hoje, a grande prisão das pessoas é correrem atrás do dinheiro, é fazerem tudo pelo final e não desfrutam da trajetória, não desfrutam dos momentos que esse caminho para buscar o enriquecimento, né, a sua realização, ela tem que ser prazerosa. E tudo isso vem de uma mente de fato rica. Então, dentro da obra, todos os coautores vão trazer pérolas, né, vão trazer pílulas ali para ajudar você a se autodesenvolver em diversos temas. E o meu capítulo, especificamente, a gente está falando de recursos financeiros, de você ter essa mente expandida, né, para as finanças, essa mente expandida para o empreendedorismo, entendendo que você tem diversas opções de enriquecer, de criar uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Né? Quando você abre de fato a sua mente para as opções, para as alternativas. O concurseiro, cara, ele vai estudar concurseiro. Quer dizer, o empreendedor, ele tá aqui, você tá falando de uma coisa, você passa em algum lugar e fala, cara, isso aqui dá resultado. Então, eu tenho que ter esse olhar mais amplo, né? Mas isso vem tudo de uma mente que entende que riqueza é mais do que dinheiro. Né? Riqueza é, de fato, você ter uma família estruturada, estar presente, ter amigos, ser um cara saudável, poder viver, né, de uma maneira mais ampla, além só da busca pelo dinheiro, só pela busca preencher do dinheiro. todos os pilares, né, da vida. Exatamente. Então, o Enriqueçamente, ele já está aqui. Nós devemos estar recebendo aqui em Salvador, a editora em São Paulo. Agora, já depois do dia 15, a gente vai ter um lançamento. Vai ser na Livraria Leitura, no Shopping Salvador. Então, assim que tiver a data, a gente já vai divulgar com vocês aí também. É isso. Lembre sempre, lucro é melhor que salário. Com certeza, com certeza. Quero só dividir aqui com vocês, para finalizar, meu agradecimento por abrir essa oportunidade, abrir esse espaço aqui pra gente, desmistificar que coach, né, é algo realmente, é uma ferramenta, né, que você pode utilizar em diversas áreas da sua vida. E qual que é a minha função como coach, né, para o coach, né, para o cliente final? É acelerar o seu resultado. É trazer clareza de onde você está, entender quais são os percursos, quais são os desafios que você tem dentro desse objetivo, até chegar a esse objetivo final, e te dar ferramentas para romper essa fase. Então, o processo de coach, ele é para todas as áreas da vida. Ah, mas você fala só de finanças? Não, eu falo do C. Sua dificuldade é financeira? Cara, tamo junto e vamos romper isso. Mas antes das finanças, eu tenho que entender o homem, tenho que entender a mulher que está sofrendo algum desafio. Né? Então, é entender a pessoa. Quando a gente falou da pirâmide, né, do ser, é entender quem eu sou, que é a primeira base. Depois é entender as minhas habilidades, saber o que eu tenho em mão, saber o que eu sei fazer, para chegar aos resultados que eu desejo. Então, quando eu
consigo me colocar nessa pirâmide, saber quem eu sou, entender minha identidade, saber claramente, né, o que eu quero, os meus objetivos, sei como fazer isso, e aí eu entro na execução para ter o resultado que eu mereço ter. Então, fico aqui à disposição de vocês, meus amigos. Quem agradece somos nós aí por você estar compartilhando todo esse conhecimento, esse bate-papo aí, tá sendo muito enriquecedor. Não só pra gente, pra essa galera toda que vai assistir também. Que vai seguir @Boss Podcast Oficial. E lá na descrição do perfil do Instagram tem o Instagram de Juninho, tem o meu, para você seguir também. E quem quiser informações do livro também, manda lá no inbox que a gente encaminha. E segue lá, Mike Soares, MAIKIS Soares. Isso, Mike S. eu Soares. decorei, tá pensando o quê? Ó, quem chegou. Falando em Tá dando dinheiro, oi. falando em dinheiro. Tá dinheiro. Olha quem Então chegou. é isso aí, galera. O segredo Muito da obrigado credibilidade, aí. né? Quando você... Vem cá, você não vai dar uma dica do próximo programa, não é? Você vai ficar nessa mesmo de não dizer para as pessoas? Não, né? dá a dica então aí. Vai ser engraçado. O próximo programa Ó, vai ser eu engraçado. Vou dar uma dica. Vai ser muito engraçado. Muito engraçado. E deixa eu ver o que eu posso dizer É um mais. cara estourado nas redes sociais. Não, é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Você não vai dizer o nome, não? Não. Então, você que está acompanhando a gente aí, siga o Boss Podcast Oficial, que você vai saber. Já vou dizer de antemão, vai ser muito engraçado. Eu já tô rindo aqui antes de acontecer o programa. É isso aí. E a gente espera vocês na próxima quarta-feira. Vamos nessa. Um abraço a todos. Fui. Tchau, tchau. Obrigado, amigos.